Olá pessoal, tudo bem? Bom, no nosso curso sobre Bem de Família, a gente vai abordar a Lei 8.009 de 1990. É uma lei bem curtinha, ela tem ao total 8 artigos, mas ela é de extrema importância não só para o direito processual civil, mas também para outras áreas do direito, como direito trabalhista, direito fiscal, tributário e assim por diante. A gente vai começar na aula de hoje falando sobre os 3 primeiros artigos, que vão tratar justamente sobre a definição do que é o bem de família, as exceções e algumas questões específicas, como por exemplo, quando o bem imóvel ele é objeto de um contrato de locação, ok? A primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre a própria definição do que é o bem de família, que está logo no primeiro artigo da nossa Lei 8.009 de 1990. Então, o bem de família é todo aquele bem imóvel pertencente de propriedade tanto do casal quanto da entidade familiar, que ele não poderá ser penhorado, ele é impenhorável tanto pelos seus cônjuges, pelos pais ou pelos filhos que fazem parte desse núcleo familiar. O que é importante a gente lembrar é que o bem imóvel, portanto, ele não pode ser penhorado, ele é impenhorável, mas não apenas o bem imóvel, porque no parágrafo único do artigo 1º, a gente vai ter ali algumas especificações. Então, por exemplo, as benfeitorias, as plantações, tudo aquilo que estiver compondo este bem, essa propriedade imóvel, este bem imóvel, também não poderão ser objeto da penhora, da penhorabilidade, são, portanto, também impenhoráveis. Então, o que é legal a gente lembrar nesse ponto é que quando a gente pensa nos móveis, nos equipamentos, em tudo aquilo que compõe o bem, nas plantações, nas benfeitorias, também serão impenhoráveis, assim como o próprio bem imóvel, que é o bem de família. Só que o artigo 2º da lei vai fazer referência a algumas exceções, né, sobre as quais não se aplicaria a impenhorabilidade. Porque se por um lado os equipamentos, os materiais de uso profissional são impenhoráveis, que estão presentes dentro deste bem imóvel, a gente tem 3 exceções previstas no nosso artigo 2º, que fazem referência aos bens automóveis, né, os bens móveis, os automóveis que estão presentes na propriedade, neste bem imóvel. Então, os automóveis não fazem parte dessa impenhorabilidade, dessa regra geral de impenhorabilidade. Além disso, os objetos suntuosos, ou seja, que têm um grande valor agregado, também não estão incluídos nessa impenhorabilidade. E, por fim, a referência às obras de arte. Então, quando a gente pensa na Lei 8.009, a gente pensa que a regra geral é a impenhorabilidade do bem de família, que é essa propriedade imóvel pertencente ao casal ou à entidade familiar, abrangendo os equipamentos profissionais, os demais objetos que fizerem parte deste bem imóvel, com exceção dos automóveis, das obras de arte e dos objetos suntuosos. E aí, no nosso artigo 2º, parágrafo único, a gente vai ter o caso dos bens imóveis que sejam objetos de um contrato de locação. Nesse caso, né, não há como o bem imóvel, como ele não é de propriedade dos locatários, não tem como ele ser impenhorável, na medida em que ele pertence ao locador. No entanto, o que a nossa Lei 8.009 de 1990 diz, né, dispõe, é que todos os móveis que estiverem sido quitados e que estiverem dentro deste bem imóvel, eles serão, né, sob esses bens móveis quitados, se aplicará a regra da impenhorabilidade. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo 3º, que vai falar sobre a impenhorabilidade ser oponível nos processos de execução civil, previdenciária, fiscal, trabalhista ou de outra natureza, salvo ser movido. Então, a regra geral, mais uma vez, da nossa Lei 8.009 de 1990, que é a Lei do Bem de Família, vai dizer sobre a impossibilidade, né, sobre a impenhorabilidade deste bem e sendo oponível essa impenhorabilidade a todos os tipos de processo, né, de execução fiscal, trabalhista, civil e assim por diante, salvo se movida. E a gente tem algumas exceções. Eu recomendo que vocês leiam esse artigo, não é um artigo muito grande, mas aqui eu vou falar apenas dos principais parágrafos desse artigo e das principais exceções, né, do salvo ser movido por. Então, primeiramente, né, uma exceção que sempre cai, que é importante vocês ficarem de olho. Pelo credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre os bens do seu coproprietário. Então, isso é muito importante. A gente pensa nessa oponibilidade, nessa impossibilidade de se penhorar um bem de família, com exceção daquele credor da pensão alimentícia que poderá, sim, exigir aquele bem de família, ainda que haja a regra da impenhorabilidade. Portanto, trata-se de uma exceção. Além disso, a gente tem a cobrança de impostos predial, territorial, taxas e contribuições devidas em função deste imóvel de propriedade familiar. Então, se a gente pensar, então eu não paguei o meu IPTU, tenho dívida com relação ao imposto predial territorial urbano. Então, portanto, a minha casa, o meu bem de família, o único imóvel pertencente à minha unidade familiar, ao meu núcleo familiar, não poderá ser objeto, né, do pagamento dessa dívida, de uma dívida fiscal, portanto, de cobrança de IPTU. Errado, porque está no rol justamente da exceção. O meu bem, ainda que seja um bem
bem de família, ele responde pelas dívidas, por exemplo, de IPTU, que são dívidas relativas ao próprio imóvel. Além disso, a gente tem o caso da execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar. Então, ainda que haja a regra geral de impenhorabilidade, tendo este bem imóvel sido oferecido como uma hipoteca, tendo sido gravada a hipoteca sobre este bem imóvel, ele sim responderá por esta dívida, não incidindo a regra da impenhorabilidade. Além disso, por obrigação decorrente de fiança em contrato de locação. Aqui, pessoal, muita atenção. Quando a gente fala, dos outros cursos que a gente já abordou com relação aos contratos, quando a gente fala para prestar atenção na fiança, no contrato de locação, um dos motivos é justamente esse, porque quando você grava o imóvel ou entrega o imóvel a título de fiança no contrato de locação, não há perda da impenhorabilidade, não há exceção da aplicação da regra da impenhorabilidade, justamente porque é uma exceção. Então, o imóvel que é entregue em garantia ao cumprimento de um contrato de locação por meio da fiança, ele pode sim ser afetado, ele pode sim ser gravado pela impenhorabilidade, não incidindo a regra geral, justamente porque trata-se de uma exceção. Além disso, e por fim, quando a gente fala da aquisição, como produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória, a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Então, essas são as principais exceções previstas no nosso artigo 3º da lei. Como eu disse, leiam o artigo que existem ali alguns outros casos, a gente mencionou apenas os principais para vocês ficarem de olho, hein? Pessoal, a gente volta na próxima aula com o final da nossa discussão com os demais artigos da Lei 8.009 da impenhorabilidade do bem de família. Até mais!